Oi, aqui é Wario. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque eu sigo a SEGA japonesa e americana no Twitter e percebi que a SEGA americana tem feito muito marketing, assim, envolvendo Soname e Shadami, parecendo até que Shadami é oficial ou canônico. E eu já vou explicar porquê e mostrar as provas do porquê não é canônico e também que eles estão realmente fazendo Soname vs Shadami como se Sonic e Amy Shadow estivessem num triângulo amoroso. Para os inscritos antigos que ficam aqui para ver as animações, eu vou criar canais de animações separados para cada tema, um canal para Sonic XZ, outro canal para Sonic, outro canal para Homem-Aranha e outro canal para Dragon Ball. Então, assim que eu criar esses canais novos, eu venho aqui nesse canal velho divulgar. Tal canal vai ser de Mega Man Zero, tal canal vai ser de Sonic Z, etc. Agora, indo para o tema desse vídeo, eu sigo a conta americana da SEGA e tenho visto nos Twitter takeovers que eles têm muito insinuado Shadami. O que é Shadami? Para alguns que não sabem, é um chip feito por fãs entre Amy Shadow. Só que, ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso na mídia oficial de Sonic, como se Shadami fosse oficial, ou como se Amy Shadow tivesse algum tipo de interação romântica. Não só isso, mas isso parece mais um triângulo amoroso entre Amy, Sonic e Shadow, onde Amy e Shadow saem em encontros o tempo todo e Sonic fica com ciúmes. Eu vou deixar os trechos e os Twitter takeovers para vocês verem e entenderem o que eu estou falando. E também vou explicar mais tarde do porquê é problemático inserir seus headcanons, pois isso de Amy, Shadow e Sonic ser um triângulo amoroso é um headcanon feito por marketing apenas para chamar a atenção dos fãs. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Shadow? Do you... Are you a Swiftie? What have I done? Shadow loves Tay-Tay. I admit, she's made remarkable country albums. He's been a Swiftie since day one? Okay, I'm gonna need a minute to digest this. Thanks for the question, @Ultimate Schissel fan. It's just so catchy. I shouldn't have joined in. We can listen to the whole album together. Ah, this is perfect. Tipo assim, aqui vocês já podem ver que eles já estão inserindo que Shadow e Amy são fãs de Taylor Swift. Só que tipo assim, isso é um headcanon dos próprios administradores da conta de Sonic. Porque Shadow, Amy, Sonic, eles não aparecem interagindo com esse tipo de pessoas nos jogos. Até porque não vai aparecer, né? Isso é óbvio. Mas tipo, você consegue ver claramente que é os escritores de lore tentando inserir os headcanons deles. E eu vou explicar mais pra frente do porquê isso é problemático, mas tipo assim, Amy e Shadow eles parecem muito próximos simplesmente do nada, já que eles não têm nenhum tipo de interação nos jogos. A Amy e o Shadow só tiveram duas interações nos jogos duas vezes. E isso vai evoluir mais pra frente para um tipo de... vai evoluir para um triângulo amoroso, onde Shadow vai ficar provocando o Sonic sobre a Amy pra Sonic agir com a Amy e falar que ama ela, mas ao mesmo tempo Shadow vai ficar saindo para shows com a Amy, como se ele estivesse namorando com a Amy. Toda hora saindo com ela. Eu sei que não precisa necessariamente duas pessoas estarem namorando para saírem juntos. Mas o Shadow ficar saindo com a Amy em shows e fazendo compras? E o Sonic só quieto escutando tudo isso? Beleza, né? Nem parece que nos takeovers futuros vai ter como se fosse uma batalha de chip entre Soname e Shadami. RealMetha1S fan. To Amy Rose. How was the concert with Shadow? Did you go to any other concerts by any chance? Oh, I'm happy you asked. We had a lovely time. I even bought Shadow a hot honey shirt. I didn't get a photo, but, maybe a fan could draw it? Really? I can't picture Shadow at a concert. Oh, he sang, he danced a little. It seemed like he had fun. Why, Sonic, are you jealous? Jealous? Me? No way. All I'm saying is that I'm great company at a concert. Okay, Sonic, we'll have to go to a concert together. Just the two of us, if that's okay. Oh, I mean, that doesn't sound, well, In that case, everyone here's invited. Oh, yeah! I'll be in the mosh pit. yeah, sounds great. Thanks for the question, @RealMephies1ES fan. I better start practicing my line dance. E tipo assim, mano, você começa a ver que a Amy ela começa a provocar o Sonic falando assim, se ele quer ir pra um show com ela.
Porque isso aqui é basicamente os administradores da conta fazendo a Amy falar isso pra SEGA japonesa ver e falar assim, a Amy não tá com Shadow, ela só tá saindo com o Shadow normal e tá provocando o Sonic aqui agora. Só que, mano, você consegue ver que o Sonic fica com ciúmes, ele fica incomodado porque a Amy tá saindo com o Shadow. A Amy fala com, tipo, como se estivesse super feliz, ela deu um presente de uma camiseta de mel pro Shadow, ele se divertiu, ela literalmente provoca o Sonic. Tipo, nessa parte parece até que ela tá provocando o Sonic pra querer fazer Sonic ficar com ciúme mesmo de propósito. Só que, tipo assim, você lembra que a Amy mais tarde, vai ser falado mais tarde, que ela vai continuar saindo com o Shadow várias e várias vezes. Tipo... Ewan Erickson asks, Shadow, how was the Hot Honey concert with Amy? It was fine. Fine? Amy showed me the videos. You haven't danced like that since the Olympics. I think you enjoyed yourself. It was noisy, and the crowd was annoying. But Amy seemed to be having fun, so... I can't believe you went through with it. I can just picture you tapping your foot to the beat, maybe even doing a little spin. What? No moonwalk? I'm not here to entertain you with details. Amy and I have another concert coming up anyways. Oh, really? What's next? Metal band? Some hardcore rock? Or are we going full pop? Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, huh? Yeah, she'll do fine. Yeah, she's amazing. E cara, você pode ver que quando o Shadow começa a falar que a Amy se divertiu, o Sonic simplesmente corta ele, querendo ou não, como se o Sonic não quisesse que o Shadow falasse nada sobre a Amy nessa parte. Como se o Sonic não se sentisse confortável em saber que Shadow está saindo com a Amy. E tipo, você pode ver que o Sonic fica surpreso e desconcertado quando o Shadow fala que ele tem mais um show pra ir com a Amy. E Sonic tenta disfarçar perguntando que tipo de show é. E Sonic começa a citar vários tipos de exemplos de musicais só pra se descontrair. Barry asks, has Amy taken you on shopping trips recently? If so, do you just stick around or actually buy things? I gotta know! Geez, Amy's shopping trips. So many times she'll say, what about this? And I'll say, I like it, but she puts it back on the rack. Then she'll pick up another shirt. Well, what about this? Or this? Or this? Or this? Amy is quite insistent. I don't buy anything unless I need it. I'm not wasting my time on frivolous purchases. Right, sure. You're too cool for shopping, right? You just stand there in the stores pretending not to be impressed by the latest stuff? I'm not pretending, Sonic. I don't care about that stuff. But, if you must know, I've bought a few things. Like these gloves. And I'll admit Amy's enthusiasm does make it bearable. Whoa. Wait. Shadow bought gloves? I guess Amy's a good influence after all, huh? Don't make this into a joke, Sonic. I only bought what I needed. Nothing more. Yeah, sure. But hey, if you ever need a new shopping partner, just let me know. I'll make it fun. Fun? I'm not here for your nonsense. Just don't expect me to carry any bags. No promises. You know, I could use a new pair of red shoes. Race you to the shoe store. You will lose. Tipo, mano, aqui você pode ver que eles colocaram o Sonic pra falar que ele vai em compras com a Amy também, fazer compras com a Amy. Justamente o que? Pra balancear, pra equilibrar, porque eles estavam fazendo muita coisa de Shadam e os fãs estavam perguntando sobre a Amy e o Shadow toda hora, como se realmente a Amy e o Shadow fossem um casal. Então eles fizeram o Sonic falar que ele também vai em compras com a Amy, apenas pra balancear a situação. Coisa que o Sonic normalmente não fala, porque ele é tímido em falar sobre a Amy. E tipo assim, o Shadow fala que o entusiasmo da Amy faz as coisas se tornarem insuportáveis, como se ele não gostasse de fazer compras, mas pelo motivo da Amy estar ao lado dele, ele gostou de fazer compras. Não só isso, mas o próprio Sonic se oferece como um companheiro para fazer compras com o Shadow, provavelmente na tentativa de impedir o Shadow de ficar saindo com a Amy toda hora, porque o Sonic fica com ciúmes. Agora vamos voltar pro Twitter que houve anterior. This next one's from Holtz. They say, since Shadow isn't present this time, what are your opinions on him? Time for everyone to drop their juicy secrets and gossip. Well, we all know he's edgy, but he does stand up for what he believes in, and it does sometimes align with the right thing to do. I hate to say it, but I kind of respect the guy. I think Shadow's very sweet. He bought me those Hot Honey concert tickets for my birthday, and he has a soft side that he doesn't show very often. But he's a good friend.
E cara, mano, você pode ver aqui que a Amy simplesmente começa a falar bem do Shadow, falando como ele é gentil e tudo mais, e ela vai lá e mete um que ele é fofo. Depois ela percebe que ela tá falando demais na frente de todo mundo, e principalmente na frente do Sonic, e ela começa a falar, mas ele é só um bom amigo, querendo desconversar o que ela tá falando, como se ela tivesse percebido que ela falou demais sobre o Shadow, e que decidiu desconversar, ele é um bom amigo, aquele típico... a típica tática pra desconversar uma conversa quando você tá falando demais de uma pessoa que talvez seja interessante pra você. Tipo, cara, a Amy e o Shadow nem tem interação nos jogos. Isso aqui é basicamente os administradores da conta forçando o chip deles, forçando o Shadami. Mas você querer colocar isso na mídia oficial de Sonic, forçar isso como se fosse canônico oficial, não pode. Esse tipo de coisa não tá certo, cara, não pode fazer isso. Nem Soname é 100% confirmado que é canônico ainda. Tipo, você querer fazer uma suposta briga entre Sonic e Amy Shadow, onde você insinua que tem um triângulo amoroso entre eles, isso não é permitido, porque isso é justamente o que a Archie Comics fazia. E foi isso que fez com que a SEGA abolisse casais na série Sonic, porque o Ken Penders fez esse tipo de coisa na arte, ter vários relacionamentos e problemas com os personagens. Aqui os administradores estão fazendo a mesma coisa, estão literalmente insinuando Amy e Shadow, ao mesmo tempo que fazem o Shadow chipar Soname. Esse negócio do Shadow chipar Soname é só uma desculpa para eles fugirem caso alguém acuse eles falando que estão fazendo Shadami, porque eles vão mostrar aqui, ó, o Shadow chipa Soname. Tell me how much you like Amy and what you like in her. Sonic, are you embarrassed? Sonic has feelings for Amy, but he's too nervous to admit it. Are you afraid, Sonic? Are you running away from your feelings now, too? I would run up to Amy and say, "Hi, Amy, I'm Sonic, and I'm stupid." Hey, don't bring her into this. Why not? Don't want to embarrass yourself? I thought you and I agreed we weren't gonna go there. Never. Mas você vê claramente que a própria Amy começa a falar tão bem do Shadow que ela mesmo percebe que ela tá falando demais e fala, ele é só um bom amigo. Tipo, isso na frente do Sonic. Eu também vou explicar na frente como essa Amy americana é completamente diferente da Amy japonesa. Porque a Amy japonesa, tanto no Frontiers, ela fala que ela quer crescer como uma pessoa pra ficar próxima ao Sonic, que ela quer ser melhor por ela quer crescer como uma pessoa e estar ao lado do Sonic. Já na versão americana, a Amy vai falar que ela quer compartilhar o amor dela com o mundo, mesmo que separe ela do Sonic. Isso eu vou explicar isso mais pra frente, mas vamos continuar. Aí mais tarde é feito o jogo The Mother of Sonic the Hedgehog. Pra quem não sabe, esse jogo foi criado pelos mesmos administradores da conta americana de Sonic que faz os Twitter Takeovers. E foi nesse jogo que praticamente tudo isso começou. Nesse jogo, o Shadow ele tenta comprar um ingresso pra Amy para ela ir pra um show que é o aniversário dela. E o Shadow não tinha dado um presente pra ela, nem o Shadow nem o Sonic. Só que a Amy literalmente convida o Shadow pra ir com ela. Ela nem sequer cogita chamar o Sonic junto. Beleza, que só tinha 2 ingressos. Mas tipo assim, você não acha isso suspeito? A Amy convidar o Shadow em vez do Sonic? Alguns de vocês podem me falar que ela fez isso pra agradecer o Shadow. Só que, mano, ela literalmente não cogitou nenhum momento em chamar o Sonic. E outra coisa, no próprio aniversário da Amy, ela não convidou a Cream. A Cream que é literalmente como se fosse a irmã dela. A Cream é tipo o Tails pra Amy. E tipo assim, eu pesquisei mais a fundo e descobri que quem administra as contas americanas do Sonic aqui se chama Cat, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela. Ela que faz essa lore da Amy e o Shadow agirem mais como se tivessem algo a mais. Como se eles fossem realmente mais próximos de um casal. E tipo, eu não vou dizer que é só ela, mas é ela e o time dela de administração da conta de Sonic que fazem Sonic e Amy e Shadow agirem como se fossem um triângulo amoroso, onde Sonic fica com ciúmes toda vez que Amy sai com Shadow, mas Sonic não fala nada, ele não fala explicitamente que gosta da Amy pra ela, mas ele demonstra estar com ciúmes, e a Amy literalmente sai com o Shadow o tempo todo, e mesmo o Shadow sendo mostrado provocando o Sonic para que o Sonic tome alguma atitude com a Amy, isso é só uma desculpa que eles fazem do Shadow chipar Soname, pra caso a SEGA americana veja, ela fala assim, o Shadow chipa Soname, ele tá falando pro Sonic falar pra ele ficar com a Amy, então não estão fazendo Shadami, mas isso é só pra ofuscar, claramente eles estão fazendo
um triângulo amoroso entre Amy, Sonic e Shadow, que não é permitido. E esse negócio de Shadow shippar sua Amy, pra caso vocês não sabem, é que muitas das vezes quando alguns fãs perguntam da Amy, o Shadow gosta de provocar o Sonic sobre a Amy. Só que isso é só pra ofuscar, porque ao mesmo tempo que o Shadow provoca o Sonic pro Sonic pedir a Amy namoro logo, o Shadow sai com a Amy pra fazer compras, ele vai em shows com a Amy, os fãs perguntam sobre ele estar com a Amy, isso tudo na cara do Sonic. Tipo, mano, olha isso, a SEGA americana, a conta oficial postando coisa de Shadami. A Amy e o Shadow trocando figurinhas fofas, mas o Shadow não tem figurinha fofa, isso é uma piada, entendi. Mas tipo, mesmo assim, cara, claramente aquilo ali é querendo chamar atenção para os fãs de Shadami, querendo fazer Shadami. Não só isso, mas a própria conta oficial de Sonic Rumbler curtiu um post de um fã onde tinha os dois mascotes de Shadow e Amy com o nome Shadami. A conta oficial curtiu um post Shadami. Para vocês que querem o contexto, aqui tá a imagem completa. Isso aqui foi um evento que teve em Tokyo Game Show, onde a SEGA contratou atores para interpretar os personagens de Sonic, esses eram mascotes. Aí essa é a imagem completa, que um fã dividiu a imagem e colocou Shadow e Amy com o nome Shadami. E caso vocês não saibam, o que mais teve nesse evento foi Soname. Os mascotes de Sonic Game ficavam o tempo todo juntos, tendo momentos fofos. Só que se caso você chegasse perto deles perto demais com a câmera, eles simplesmente paravam. Sonic parava de segurar a mão da Amy e olhava pra câmera com a cara de tipo, por que você tá filmando? E ele literalmente ficava com vergonha e soltava ela. E a Amy ficava surpresa, tipo, querendo dizer que o Sonic ele é tímido, ele não quer ser filmado. Agora vamos voltar sobre a SEGA americana estar apoiando o Shadami. Querendo dizer que está apoiando praticamente isso, né? Porque se tá curtindo, tá apoiando. E isso fez muitos fãs acharem que Shadami seria canônico e que Soname não seria mais. Se bem que Soname nem é canônico ainda. Mas tipo assim, mano, a conta oficial curtir coisa de chip. Tipo, mano, o que a SEGA americana tá fazendo, cara? A SEGA japonesa praticamente proíbe esse tipo de coisa. O que a SEGA americana tá fazendo? E tipo assim, cara, isso não é de hoje. Desde os anos 2000, desde Sonic Adventure, a SEGA americana sempre deturbava e mudava a personalidade dos personagens de Sonic, fazendo a Amy ter uma imagem de uma obcecada, completamente obcecada pelo Sonic, e o Sonic sendo um idiota com ela, Sonic tratando ela mal. Eu vou ver se eu deixo uns clipes aqui pra vocês verem a comparação da versão japonesa com a americana. Look here! It says, you touch it in free! Let's go! Amy! Wait! Oh man! That girl is such a pain! すっごい！カップルサービス生かしたカップル入場無料だって。ねえねえ入ろうねえソニック。エミー、ウェイ、ちょっと待てよ。しょうがないな、まったく。E esse é só mais um exemplo de muitos outros. Sonic nunca tratou a Amy mal na versão japonesa, porém, na americana, Sonic trata a Amy como um idiota. Ele trata ela como se ela fosse chata. E ela tem uma imagem aqui na América, onde ela é tratada como uma personagem chata, porque a SEGA americana sempre fez a Amy ser tratada desse jeito. Só que, parece que por algum milagre a SEGA japonesa decidiu ver isso e começou a intervir. Ela começou a fazer com que a SEGA americana não fizesse mais a Amy ser representada desse jeito, porque isso estava manchando a imagem da personagem. A personagem estava recebendo uma imagem de louca obcecada pelo Sonic, e a Amy não é isso. A Amy representa muito mais do que apenas gostar do Sonic. Não é à toa que você vê ela ajudando o Flick em Sonic Adventure 2. Ela até mesmo ajuda o Metal Sonic a voltar pro Eggman, e o Metal Sonic tinha sequestrado ela. Ela literalmente protege o Gamma do Sonic. Literalmente o Sonic quem ela ama, ela está protegendo o Gamma do Sonic. Então não é de hoje que a SEGA americana tenta deturbar a personagem da Amy, colocando ela com características forçadas. E agora que eles não podem mais fazer Sonic rejeitar a Amy, estão usando o Shadow para inserir Shadami, não porque eles gostam de Shadami, mas para apenas distorcer a personalidade dos personagens. Shadow sinceramente nem se importa com a relação de Sonic e de Amy, ele simplesmente vive quieto no canto dele, seguindo a vida dele, ele não se importa com relacionamentos, muito menos sair em shows ou de fazer compras com a Amy. Ele não tem intimidade, ele não tem essa intimidade com a Amy.
Não só isso, mas também de acordo com a própria criadora das HQs da IDW, criadora não, escritora, Evan Stanley, ela disse que The Mood of Sonic não é canônico, ou seja, isso implica que Shadow e Amy nunca saíram juntos, já que isso começou nesse jogo e nos Twitter Takeovers. E pra falar a verdade, aquela mensagem de que tudo é canônico não deve ser levada a sério, eu vejo aquilo mais como uma piada, até porque foram feitos pelas mesmas pessoas que estão colocando seus próprios headcanons dentro da obra. Ou vai me dizer que de fato o Sonic.exe, sim, Sonic.exe, ele é canônico nas mídias de Sonic, porque eles postaram um tweet do Sonic.exe no Halloween. Aí você vai dizer que isso é piada, mas a deturpação de personalidade dos personagens não é piada também. Fazendo um triângulo amoroso entre Amy, Sonic e Shadow. Isso é muita coisa de fanfic, mas eu preciso ser sincero que eu gostaria muito que o Sonic.exe fosse canônico. Mas é só uma piada, é só um gosto meu, ele não vai ser canônico, óbvio. Play my game. Ou seja, no canon não acontece esse negócio de Amy e Shadow saírem juntos ou irem fazer compra juntos. Isso é só um headcanon que foi colocado de forma irresponsável pelos administradores da conta oficial da SEGA americana. E a SEGA americana não é a SEGA oficial canônica dos jogos. Ela apenas traduz os jogos japoneses de Sonic pra cá. Porém, ela tem a mania de deturpar e mudar a personalidade e as falas dos personagens, como a de Sonic Frontiers, onde a Amy fala no inglês, escrita pelo próprio Ian Flynn, que ela queria demonstrar o amor dela ao mundo, mesmo que isso afastasse ela de Sonic. O próprio Ian Flynn queria fazer com que Sonic e Amy se separassem, porque de acordo com ele queria acabar com a dinâmica de gato e rato de Sonic e Amy. A SEGA japonesa não gostou, ela negou. E na própria versão japonesa você vê que Sonic e Amy fala que ela quer crescer como pessoa. Eu vou ver se eu deixo o clipe aqui também na versão japonesa e da inglês para comparar as duas. Hey, still thinking about the Coco? Yeah, and more. I'm not sure what happened, but I know what I saw. A love that transcended time. I believe in that power. When this is over, I want to share that love with the world, even though it may take us far apart. I know you'll do great. I want to hear all about it when you come back. Mada, さっきのココのことを考えてるのか? ええ、あの子はまるで今の私。好きって思いを伝えるために脇目も振らず一直線。それは確かに素敵だけど、それだけじゃダメなのよ。私、目先のことしか考えてなかった。今何をするべきなのか、それにはもっと素敵になるための自分を見つけないといけない。なりたい自分を探すのか。なんだか眩しいな。Tipo, mano, olha pra isso, cara. As cenas são completamente diferentes. Enquanto uma parece mais que a Amy quer se afastar do Sonic, a outra Amy simplesmente só quer melhorar como pessoa, ela só quer crescer como pessoa. Ela não fala em nenhuma vez na versão japonesa que ela quer ou que ela vai se afastar do Sonic. Isso é só dito na versão americana. A SEGA americana está sempre tentando separar Sonic e Amy, e agora está tentando usar o Shadow no Twitter Takeover como motivo para isso. Olha só isso na versão japonesa, cara. Ambas as versões parecem que são diálogos diferentes com pessoas diferentes. Enquanto a Amy americana parece já querer demonstrar o amor dela pelo mundo e se afastar do Sonic, a Amy japonesa ela só quer melhorar e crescer como pessoa. Ela nem sequer cogita se afastar do Sonic. Sonic, 一体何が起きてるのよ。どうし
何があったんだ？知らないわよ。なんだか星の命が空に吸い取られていくみたいなの。植物も動物もみんな冷たくなっていくのよ。エミーは安全なところに逃げてくれ。なに、俺に任せておけって。聞こえる？ごめん。私たちそろそろ限界みたい。あなたに言いたいこといっぱいあったのに。エミー、ナックルズ。また仲間を失った。貴様の全てを奪ってよ。よかったな。よエミー、無事でよかったな。ソニックとテイルスのおかげね。ま、俺がやってればもっと早く解決できたと思うけどな。そうかもしれないな。それよりいい天気だ。のんびりしようぜ。Tipo, mano, você pode ver aqui que foi a SEGA japonesa que fez a Amy amadurecer. Não foi nem o Ian Flynn. A SEGA japonesa que fez a Amy amadurecer em Sonic Lost World, onde você pode ver até um tom mais emocional da Amy, porque, caso você não saiba, a Amy e o Knuckles estavam morrendo. E a Amy ainda fala que ela teria muita coisa ainda pra dizer pro Sonic, só que ela não teve tempo. E quando ela vai dizer mais alguma coisa, a cena corta. E Sonic fica preocupado. Tipo, cara, quer mais insinuação de que Amy e Sonic são um casal oficial e canônico? Não só isso, só que como mais pra frente é mostrado que quando a Amy encontra o Sonic e o Tails, ela não pula abraçando o Sonic. Ela não chega se jogando no Sonic pedindo ele casamento, não. Ela tá bem mais contida e reservada. Ela tá bem mais tranquila, ou seja, a SEGA japonesa fez a Amy amadurecer. Não foi o Ian Flynn, não foi a SEGA americana, foi a SEGA japonesa. Não só isso, mas o Sonic também amadureceu, porque você vê que ele não tá correndo da Amy, nem com medo dela, nem se afastando dela. Ela até fica próxima dele quando ele deita no chão e ele não reclama. Mano, a Amy e o Sonic amadureceram. Mas tipo, você vê uma diferença gritante entre as duas. Um parece que quer simplesmente separar Sonic e Amy e a outra quer manter. A SEGA americana parece que ela não quer seguir o que a SEGA japonesa impõe. Então ela faz de tudo, mesmo que seja pra mudar, pra não fazer o que a SEGA japonesa tá fazendo. E isso não faz o menor sentido. Shadami não tem base para acontecer. Então, respondendo a pergunta, não é canônico e nem oficial. E provavelmente não vai ser. Simplesmente porque Shadow e Amy não têm intimidade, eles não interagem. Os dois momentos que eles interagem não significam que, obviamente, seja algo romântico. E eu vou explicar. Um dos pontos que os fãs de Shadow fala é a cena de Sonic Adventure 2. Naquele momento, Shadow está completamente mal, mas Amy consegue trazer ele para o lado do bem. Mas aquilo ali era só a Amy explicando para o Shadow o que ele está fazendo errado. いつも私だけのけ者なんだから。あれはシャドウ。ダメよエミ。みんなだって頑張ってる。私も何かやらなきゃ。お願いがあるのシャドウ。みんなを助けてあげて。これは全て僕が望んでやったことだ。お前たちを助ける理由などない。助ける意味も。意味ならあるよ。確かにあそこでは毎日争い事が絶えないし、あのおじいさんが言った通りわがままで自分勝手でバカな人間ばかりかもしれない。でもみんなあそこで生きてんだよ。一生懸命生きて頑張ってる。いつかみんなでもっと幸せになろうって頑張ってる。それだけでもあの星の未来を信じる意味があるわよ。だからお願い。あの星に住む全ての人たちにチャンスを与えてあげて。
その可能性を奪わないで。シャドウ、私の代わりにいつかマリア、あの星に住む全ての人たちに幸せになるチャンスを与えてあげて、みんなの願いを叶えてあげて。シャドウならそれができる。きっとあなたはそのために生まれたの。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホーク。マリア、彼女が本当に望んでいた。シャドウ、行こう。彼女と君の願いを叶えるために。E cara, você pode ver que tipo, a cena ela é até mais emocional porque a Amy faz o Shadow lembrar da Maria. E o Shadow ele até chora. Ele não chora porque ele sente uma paixão pela Amy, mas dá a entender que é pela Maria, porque a Maria é alguém importante para o Shadow. A Amy fez o Shadow lembrar dele de uma pessoa que era importante para ele. Ele chora ao lembrar da Maria. Então se fosse para ter algum tipo de contexto romântico aqui, por mais estranho que isso soa que eu vou dizer, era para ser entre o Shadow e a Maria, e não o Shadow e a Amy. O Shadow fica apenas grato pelo que a Amy fez ele lembrar da Maria. O real motivo do Shadow continuar não é nem a Amy, é a Maria. Contanto que logo depois ele fala que ele vai cumprir a promessa que ele fez para a Maria e para a Amy. Para a Amy porque ele é grato pela Amy, porque ela fez ele lembrar da Maria. E a Maria é importante para o Shadow. A Maria é como se fosse o amor para o Shadow. A Amy fez o Shadow lembrar disso. Logo ele fica grato pela Amy, mas ele não fica apaixonado pela Amy. Até porque o contexto da cena dá a entender que o Shadow e a Maria eram para ser um casal. Mesmo que isso soe estranho, a ideia inicial parecia ser essa em Sonic Adventure 2. Ela basicamente lembra o Shadow da promessa da Maria. Nesse momento, Shadow ele ganha um novo motivo para viver, uma nova esperança, uma nova expectativa do que fazer. Ele lembra da promessa de Maria e ele fica grato por Amy. Ele fica grato pelo que Amy fez ele lembrar. Ele não se apaixona pela Amy. Contanto que nos jogos seguintes o Shadow nem mostra nenhum tipo de interesse pela Amy, nem mesmo quando ele tá sozinho. E outra coisa, a própria SEGA e Sonic Team, SEGA japonesa, que trabalha nos jogos oficiais do Sonic, eles mudaram isso em Sonic X. Fizeram com que quem faz o Shadow ir pro lado do bem não é nem a Amy, é o Chris. Eles mudaram isso. Ou seja, toda a intenção de fazer algo romântico entre Amy e Shadow já cai por água abaixo por aí, porque a própria SEGA, que realmente faz os jogos do Sonic japonês, eles mesmos fizeram isso em Sonic X. Podem argumentar que Sonic X não é canônico. De fato, Sonic X não é canônico, mas Sonic X foi feito literalmente pela SEGA japonesa e pelos criadores japoneses, pela própria Sonic Team. A Sonic Team estava envolvida. Ou seja, eles mesmos decidiram mudar isso, de tirar a Amy e colocar o Chris. Então, logo dessa cena aí de ser romântico entre Amy e Shadow, já cai por terra. A Amy só tava conversando com o Shadow igual o Chris conversou, convencendo ele de que ele estava fazendo coisa errada. Aquilo não era algo romântico. Na verdade, o contexto romântico que é sugerido na cena é entre Shadow e Maria. Já a relação de Amy e Shadow é apenas gratidão e respeito mútuo. Só que isso acabou confundindo os fãs. Outra coisa que é mal interpretado é que os fãs falam que quando o Shadow olha pra Amy, ele lembra da Maria. E isso está errado. O Shadow, quando olha pra Amy, ele não lembra da Maria. Ele lembra da promessa que ele fez pra Maria. O Shadow não sente nada pela Amy. Quando ele olha pra Amy, ele só lembra da promessa da Maria e não da Maria em pessoa. Porque eu vejo muitos disso de fãs de Shadow falando que o Shadow lembra da Maria quando olha pra Amy, logo ele poderia namorar com a Amy. Não é isso. O Shadow, quando olha pra Amy, ele não lembra da Maria, ele lembra da promessa da Maria. São duas coisas diferentes, você lembrar da pessoa amada e da promessa que você fez à pessoa amada. Afinal, foi a Amy que fez o Shadow lembrar da promessa da Maria. Mas o Shadow, quando olha pra Amy, ele não lembra da Maria em pessoa, ele lembra só da promessa. Afinal, em nenhum jogo de Sonic, nem mesmo no jogo do Shadow, dá a entender que o Shadow lembra da Maria quando ele olha pra Amy. Ele não lembra da Maria quando olha pra Amy, ele lembra apenas da promessa. Em nenhum jogo futuro dá a entender que o Shadow tem algum tipo de interesse pela Amy, nenhum. Literalmente as interações deles é só de gratidão e respeito mútuo. Afinal, esse negócio do Shadow lembrar da Maria quando olha pra Amy não é nem coisa de jogos do Sonic, é literalmente coisa tirada de fanfic, de má interpretação dos fãs, que eles falam que o Shadow quando olha pra Amy ele lembra da Maria. Isso é uma má interpretação dos fãs, isso não tá nem em jogo, não tem isso em jogo nenhum. É só uma interpretação errada. O Shadow quando olha pra Amy ele não lembra da Maria, ele lembra apenas da promessa que Maria fez pra ele. A Amy fez ele lembrar disso e o Shadow é grato. Gratidão não é amor.
Outro argumento que eu vejo o Sonic Shadami citar é que a Amy poderia ajudar o Shadow no trauma dele com a Maria. Esse argumento também não é válido, já que o Shadow sozinho já superou o trauma dele com a Maria, tanto em Shadow, Generations, Dark Begins, quanto nos jogos atuais. O Shadow passou por isso sozinho, e ele superou isso sozinho. Então a Amy se juntar com o Shadow para ajudar ele a lidar com o trauma, não ia ajudar ele a superar, porque ele já superou sozinho. Então, juntar o Shadow com a Amy para lidar com o trauma da Maria não ia resolver nada, porque o Shadow já superou esse trauma. E ele não é um dependente emocional para ter uma Amy como válvula de escape para toda hora que ele lembra da Maria. Alguns também podem dizer que a Amy ficar com o Shadow também seria amadurecimento de personagem, porque eles falam que o Sonic não gosta da Amy, que a Amy esquecer o Sonic e acabar indo ficar com o Shadow seria amadurecimento de personagem, pois ela largaria a obsessão dela que ela tem pelo Sonic. Só que a obsessão que a Amy tem pelo Sonic é feita pela própria deturpação que a SEGA americana faz com os personagens de Sonic. A Amy nunca foi muito explosiva com o Sonic no japonês como é na América. Na América, literalmente, quando a Amy pediu o Sonic em namoro, o Sonic ficava com medo porque ela já vinha com um martelo para bater nele. Isso literalmente era uma má interpretação dos personagens de Sonic e Amy. Alguns podem até falar que o Sonic rejeitava a Amy ou que não gostava da Amy, mas se coloque no lugar do Sonic americano. Você tem uma garota que você gosta, mas você é tímido, e essa garota toda hora te obriga a te pedir em casamento. E se qualquer coisa que você fala que ela não gosta, ela quer te bater com um martelo ou te perseguir. Como você reage a isso? É mais fácil o Sonic ter medo da Amy do que rejeitar ela. Outra coisa, Sonic não rejeita a Amy. Na maioria das vezes, quando ele corre dela, ele corre numa velocidade razoável para que ela consiga acompanhar ele, demonstrando que às vezes ele parece gostar da situação da Amy ficar assim com ele. E quando a Amy para de correr atrás dele, o Sonic demonstra ficar triste. Sonic 発見！もうソニックずっと探してたのよ。話せってこのエミーローズ様から逃げよったってそうはいかないんだから。ってあれあなた誰？え？やったーごめんなさい。私ったら人違いしちゃった。おかしいな、ソニックの気配確かにしたんだけど。ほんとごめんね。さよなら。ありゃりゃあの人ソニックだって分かんなかったのかな。でもしょうがないか、今のソニックこんなでこんなだもんね。大丈夫ソニック、見かけはすっごく怖いけど中身はいつもと一緒だってチップ分かってるからね。ソニック元気出して。チョコ食べる？ Tipo, o que dá a entender aqui é que o Sonic realmente gosta da Amy, mas ele não consegue entender o sentimento que ele sente. E Sonic, como ele não entende o que ele sente pela Amy, ele prefere simplesmente correr. Isso apesar de não foi a SEGA que disse, na SEGA não disse isso, mas isso é uma interpretação que eu tenho. O Sonic realmente ama a Amy, mas ele não compreende esse sentimento, então ele simplesmente corre. Resumindo, de acordo com minha opinião nessa parte, tem que especificar aqui minha opinião, Sonic realmente ele gosta da Amy, porém ele não entende esse sentimento de amor que ele sente. E como ele não entende, ele simplesmente corre. Juntando com o fato de que a Amy está o tempo todo querendo forçar ele a se casar com ela e querendo bater nele, e ele não sabe como reagir. Isso é minha opinião, tá? Além disso, nesse jogo ainda tem uma interação do Chip com o Sonic mais pra frente, onde ele vai perguntar pro Sonic se tem alguém que o Sonic gosta. E ele fica questionando o Sonic, e o Sonic não fala nada. Isso é quando o Sonic e Chip começam a conversar, quando o Sonic começa a comprar doces pro Chip. O Sonic pode ficar comprando doces pro Chip e dando pra ele pra alimentar o Chip. Chip é esse amiguinho do Sonic, vocês estão vendo ele voando. Aí o Chip vai falar com o Sonic e ele simplesmente mete uma frase falando: Sonic, tem alguém que você gosta? Tipo, claramente é uma referência a Amy. Não só isso, mas nesse jogo, quando o Sonic tá perto do final do jogo, Amy convida a Sonic para o encontro. Ela fala se ele quer ir para o encontro com ela depois que ele salvar o mundo. O player tem a opção de escolher ir ou rejeitar. Se você escolher rejeitar, Amy vai ficar triste. Se você escolher ir, a Amy vai ficar feliz. Só que
no próximo jogo, que é a continuação de Sonic Unleashed, que é Sonic, acho que é The Black Knight, Sonic literalmente tá indo no encontro com Amy, porém ele perde o encontro porque ele é invocado em outro universo, em outra dimensão. E ele tenta explicar pra Amy no final do jogo o que aconteceu, e ela fica com raiva achando que ele tá mentindo.ってわけでさっきまでアーサー王物語の中に呼ばれて行ってきたってわけさ。いやー大変だったぜ今度の冒険は。それで？いやだからもう最後は切ったり切られたりで。でも自分でも驚いたぜ。まさか自分がアーサー王だったなんて。それがデートをすっぽかした言い訳ってわけ？違うって本当なんだって。うわちょっと待ってエミハンマーでかっ。ちょっと待ちなさいソニック。Ou seja, Sonic de fato tentou ir em um encontro com Amy, ele aceitou ir em um encontro com Amy, porque ele gosta dela. Mas como eu disse, ele não entende esse amor, ele não sabe como reagir. Juntando com o fato da Amy literalmente ser muito energética, ele não sabe o que fazer. Ou seja, juntar Shadow e Amy como casal não ia dar mais amadurecimento para Shadow e para Amy do que eles já têm. Na verdade, ia destruir toda a carga da história que a Sonic Team e a SEGA japonesa tiveram que fazer com Sonic e Amy. Ia pegar toda a história de desenvolvimento que Sonic e Amy tiveram desde o início, desde o Sonic correndo dela por ser tímido e ela sendo mais obcecada com ele, querendo que ele case logo com ela. Ia pegar tudo isso, até o desenvolvimento que ela respeita o espaço do Sonic, ela gosta do Sonic, mas ela é mais tímida, e o Sonic gosta da companhia da Amy. Você pode ver nos jogos atuais que eles gostam da companhia da Amy. Você fazer Shadami, você ia pegar todo o desenvolvimento que Amy e Sonic tiveram juntos como um casal, ia jogar no lixo, ia jogar na lama na cara dos fãs. Você ia literalmente fazer Amy e Sonic se desenvolverem desde o início para chegar no fim do jogo, no final canônico, você fazer Shadow ficar com Amy, sendo que Shadow e Amy não tem nem muitas interações, eles nem tem muito desenvolvimento como amigos, nem como casal. O que Shadow tem com Amy é um respeito e uma gratidão pelo que ela fez ele lembrar da Maria. Pra Shadami acontecer, você teria que literalmente fazer um retrocesso. Você teria que fazer o Shadow voltar a reviver o trauma da Maria, se sentir triste, pra Amy chegar, ajudar ele e ele desenvolver uma relação amorosa com a Amy. Ou seja, pra Shadami acontecer, Sonic não deveria existir, já que a Amy é apaixonada pelo Sonic. Não tem como a Amy ser apaixonada pelo Shadow se ela é apaixonada pelo Sonic. E ela não demonstra nenhum tipo de amor romântico pelo Shadow, o que ela demonstra é uma amizade. Pra Shadami acontecer, teria que ser num universo alternativo, onde Amy não ama a Sonic e Shadow por algum motivo realmente viu a Maria na Amy. E isso não acontece nos jogos, isso é coisa de fanfic, isso é coisa que os fãs fazem. Shadow não vê Maria quando olha pra Amy. Ou seja, pra Shadami acontecer, a SEGA literalmente ia ter que destruir tudo que ela construiu com Sonic e Amy atualmente, pra começar a trabalhar no Shadow e Amy. Por Shadow e Amy não tem base ainda pra ser um casal. Ou seja, pra fazer Shadami, a SEGA ia ter que destruir tudo que ela fez com Soname, só pra fazer um chip. Uma parte dos fãs gostam, e isso sinceramente não faria sentido. Até mesmo no jogo dele, quando você zera algumas rotas com ele, eu já vou falar da rota chamada Milagre do Amor, que é muitos que fãs de Shadami usa, mas tipo, o Shadow ele só narra o que o jogador tá seguindo. Se você segue uma rota, o Shadow vai narrar, ele vai falar no final: eu encontrei Amy em tal lugar, graças a ela eu lembrei da promessa de Maria. Mas é só isso. Ele fala da Amy porque ele se sente grato por ela, mas isso não quer dizer que seja amor. Gratidão não é o mesmo que amor / paixão. E agora eu vou ter que explicar um lado sobre o jogo Shadow the Hedgehog. Nesse jogo você pode literalmente escolher o caminho do Shadow. Você pode fazer o Shadow ser herói, ser vilão, tudo que você quiser. Só que tem uma rota específica, se caso você seguir o jogo inteiro como vilão, e no caso o player decidir ajudar a Amy lá
perto do meio do jogo, o Shadow se tornará herói e você ganhará uma conquista na biblioteca do jogo com o nome Milagre do Amor. Eu já vou explicar o que é esse Milagre do Amor. Mas já adiantando aqui, não tem nada a ver com ser um impossível amor entre Amy e Shadow como casal, pois a Amy ama o Sonic e vai ser explicado mais pra frente ainda no próximo jogo isso ainda. Agora falando sobre Milagre do Amor. Milagre do Amor não quer dizer que uma paixão do Shadow pela Amy, quer dizer apenas o milagre que o amor da Amy pelos outros faz. E eu já vou explicar isso. A Amy Rose japonesa, ela é literalmente a reencarnação do amor em pessoa. A Amy, ela vai tentar ajudar todos, independente de quem seja, até mesmo se for um inimigo. Como o Metal Sonic, ela levou o Metal Sonic para o Eggman. A Amy, ela tenta ajudar e ver o melhor de todos. E esse amor dela é um amor milagroso que faz com que até alguém que esteja imerso nas trevas, como Shadow, volte para o caminho da luz. É isso que significa o milagre do amor. A Amy trazer o Shadow para a luz de volta, não por causa de uma paixão ou suposta paixão que o Shadow e a Amy tem um pelo outro, mas pelo que significa o amor da Amy pelos outros, pela vida, pelos próximos. O amor da Amy mostra pro Shadow que é certo fazer aquilo que é certo, independente de você não conseguir nada. Shadow poderia muito bem matar a Amy se ele quisesse, porque naquela rota ele era um vilão, mas ele simplesmente não fez. Simplesmente porque ela mostrou para ele que o que ele estava fazendo é errado. Isso não é paixão. Isso não é amor. Isso não é amor de Shadow amar Amy ou de Amy amar Shadow. Isso é uma exaltação do que Amy Rose representa na obra de Sonic. É uma exaltação do amor dela pela vida, pelos outros, já que ela é literalmente o coração do grupo. Ou seja, esse lance de milagre do amor não tem a ver com ser um romance entre Amy e Shadow. Tem a ver com o amor da Amy em salvar as pessoas ao seu lado, ao próximo. O amor dela é um amor milagroso, que fez um milagre de trazer Shadow, que estava em uma rota de vilão, para uma rota de herói. E também essa rota do milagre do amor pode nem ser a canônica oficial, pois os fãs perguntaram para o criador do Shadow qual seria a rota ideal, e ele disse que não revelaria, porque o Shadow é um personagem misterioso. Ou seja, essa rota do milagre do amor talvez nem seja canônica. Explicando melhor aqui, o fã Victor Miller, ele é literalmente o maior canal de Sonic aqui no Brasil. Ele que representa Sonic aqui no Brasil. Ele chegou no Takashi Shizuka e perguntou se existia alguma rota canônica entre a The Last Story de Shadow, e o Takashi Shizuka confirmou, porém ele disse que não falaria qual seria essa rota, pois Shadow é um personagem misterioso, o que implica que essa rota de milagre do amor talvez nem seja canônica. Outro argumento que provavelmente o Sonic e Shadami vão querer citar é a blusa que teve entre Amy e Shadow de Sakura. Só que essa blusa de Amy e Shadow de Sakura foi um merchandising que foi feito no ano do Shadow, ou seja, essa blusa não quer dizer que Shadow e Amy é um casal, contanto que a descrição da blusa fala para você usar com seu melhor amigo, e a Amy e o Shadow estão em blusas separadas. A Amy está numa camiseta e o Shadow está em outra, eles não estão na mesma, diferente de Sonic e Amy na camiseta do Dia dos Namorados, onde Sonic e Amy estão na mesma camiseta. Não só isso, mas eu também vou deixar produtos merchandising que a SEGA fez do Dia dos Namorados de Sonic e Amy de 2026, desse ano ainda, para provar, caso as pessoas achem que a SEGA começou a fazer Shadami e mais pra frente vai fazer Shadami oficial. Não, aquilo ali foi só para comemorar o ano do Shadow, contanto que a descrição da blusa fala, use com seu melhor amigo. Já em 2026 a SEGA lançou produtos de namorados de Sonic e Amy em 2026. O que mostra que a blusa entre Amy e Shadow era só para fazer mais propaganda do Shadow, porque em 2023 até 2024 foi o ano do Shadow, e foi nesse ano que lançou Sonic 3, onde o Shadow apareceu no filme. Então a SEGA tinha que vender o máximo de produtos do Shadow. E isso faz sentido realmente usar o Shadow naquela blusa. E para não lançar o Shadow sozinho, eles decidiram lançar a Amy que é como se fosse uma amiga do Shadow. E tipo assim, a Amy foi lançada mais como marketing, até porque adivinha quem é que aparece em Sonic 3 também, além do Shadow? Exatamente, a Amy aparece. Ou seja, isso aí mais parece uma tentativa da SEGA em querer fazer marketing, impulsionar Shadow e Amy naquela blusa, porque eles iam aparecer em Sonic 3. Óbvio que a Amy não tinha sido revelada ainda, ela ia aparecer no pós-crédito, mas provavelmente a SEGA já sabia. Então tipo, isso é só marketing, cara. Não tem nada a ver com Shadami nessa blusa. É só marketing. A Amy ia aparecer no filme. Na verdade ela apareceu no pós-crédito. Então tipo, né? Agora eu queria deixar aqui uma menção honrosa do mangá que foi feito para Santa Harukaze, que é Sonic Dash Spin, onde nesse mangá, por incrível que pareça, a Amy tem uma queda pelo Shadow. Só que esse mangá tem um problema. Ele não é feito pela SEGA americana, nem pela SEGA japonesa e nem pela Sonic Team. Ele é feito por uma empresa japonesa que a SEGA
que a SEGA japonesa deu os direitos, ou seja, a SEGA japonesa deu os direitos para Santa Harukage fazer esse mangá. Só que esse mangá ele foca no humor e na comédia parcelão absurda, onde os personagens nem parecem ser quem eles são. O Shadow mesmo parece estar completamente diferente. Ele só respeita quem ganha dele em uma competição de caretas. Parece que tá todo mundo nesse mangá afim do Shadow, cara. Que bodega é essa? Você olha pra... Mano, você olha até pro Eggman. Olha a cara do Eggman. Eu vou deixar até um... Mano, eu não acredito que eu encontrei um negócio desse só pra refutar Shadami. Mano, tipo, pior que eu tô achando até engraçado. Eu tô editando essa parte do vídeo, tô achando engraçado. Olha a cara do Shadow, mano. Tu olha pra isso aqui, tu acha que é o Shadow? Mano, olha isso aqui, velho. Mano, pior ainda. Mano, olha a Amy, cara. A Amy. Tipo, a Amy olha pro Sonic, pro Shadow e ela tá fazendo essa cara. Olha o Eggman. Mano, olha o Eggman. O Eggman tá falando com o Shadow, mano. Parece que tá todo mundo afim do Shadow, mano. Que bodega é essa, cara? Tipo, mano, esse mangá é um shitpost puro, cara. É um shitpost completo, cara. Olha isso. Tipo, mano, me desculpa, mas querer levar isso aqui a sério pra defender Shadami. Mano, Shadami nesse mangá é uma piada. Até Soname nesse mangá é uma piada. Tipo, mano, você querer defender o seu chip usando esse mangá de exemplo, mano, as pessoas vão achar que Shadami é uma piada pior ainda. Tipo, cara, sinceramente, eu tô sem palavras, na verdade. Gente, agora bora pro lado mais sério desse mangá ainda. Cara, esse mangá tem cenas muito bizarras. Agora, literalmente saindo lá da comédia para o lado bizarro, tem uma cena entre a Amy, o Sonic e o Eggman, que eu vou deixar aqui a imagem, mas é basicamente... Eu não posso nem descrever, eu acho, porque senão o YouTube vai literalmente derrubar o vídeo ou vai me dar flag, mas eu vou deixar aí pra vocês verem. Tipo, fica pior quando você vê que o Eggman ele tá vestido de Sonic e a Amy parece gostar. A cara da Amy, não é só a cara de quem tá envergonhada. Tipo, mano, isso chega a ser bizarro. E o Sonic vendo isso, ele dá um chute no Eggman pra afastar ele da Amy. Tipo, cara, e mano, fica pior que tipo assim, pela lógica, não tem como a Amy confundir o Eggman com o Sonic porque ele tá vestido de Sonic. Porque o Sonic tá na cena. Tá o Sonic, a Amy e o Eggman juntos. E mesmo que esse Eggman... E mesmo que a Amy olhasse pra esse Eggman e achasse que é o Sonic, dando a entender que o Sonic gosta dela, porque ela não se sentiu desconfortável quando ele fez isso. E tipo assim, essa cena literalmente faz piada com Soname e com algo mais pesado. Tipo, mostra o Eggman vestido de Sonic fazendo esse tipo de coisa com a Amy, e a Amy ela não se sente desconfortável porque ela acha que é o Sonic, provavelmente. Tipo assim, cara, realmente... será que realmente dá pra levar esse mangá a sério e falar que Shadami é oficial ou canônico por isso? Tipo, olha os níveis de piada que esse mangá tem. E literalmente Shadami aqui é uma piada. Sem falar nas outras piadas absurdas que esse mangá tem, né? O Eggman, eu não vou nem descrever isso que o YouTube vai achar ruim. Tipo assim, eu sei que nessa cena não foi o Shadow e a Amy, óbvio. Só que, você que é fã de Shadami, você quer realmente usar esse mangá aqui como exemplo pra defender Shadami? Com esse tipo de piada, com esse tipo de nível de humor, tipo, claramente dá pra ver que é um bagulho mais exagerado e realmente louco. Não faz sentido. Então mesmo que... é porque alguns fãs de Shadami consideram esse mangá oficial. Porque a SEGA japonesa deu os direitos pra empresa... Eu esqueci o nome da empresa. Fazer esse mangá. Só que a SEGA japonesa não tem envolvimento com o mangá. Ela não participou do desenvolvimento do mangá igual ela participou com o Sonic X. Ela não trabalhou nesse mangá igual a SEGA americana trabalha nas mídias americanas do Sonic aqui. A Sonic Team também não se envolveu. Logo, isso mesmo que isso tenha o nome oficial, isso nem canônico é. Porque nem a SEGA japonesa, nem a SEGA americana, nem a Sonic Team trabalham nisso. Isso aí é como se fosse um Sonic da Art Comics piorado. Porque o Sonic da Art Comics, apesar dele ter sido feito pela SEGA americana, ele não é canônico. Isso aqui... Esse mangá, infelizmente, ele é oficial, mas ele não faz parte do canônico. E ele também nem é oficial dos jogos. Ele só tem o nome oficial porque ele tem a licenciatura da SEGA. A SEGA deu os direitos dos personagens para a empresa fazer o que quiser. A SEGA chegou lá e falou assim, ó, faz um mangá de comédia de Sonic pastelão e pronto, faz do teu jeito. A empresa foi lá e fez um shitpost
fez um bagulho absurdo. E pior ainda, o Shadow nem corresponde o crush que a Amy tem nele. A Amy nesse mangá, ela tem um crush no Shadow, ela tem uma queda pelo Shadow, mas ela ainda ama o Sonic ainda é o principal par romântico dela. Só que esse mangá trata isso como piada, faz Sonemi versus Shadami como piada. E esse mangá saiu em 2020, ou seja, fizeram isso como piada porque estavam vendo a Amy e o Sonic e o Shadow como uma piada. Principalmente porque os fãs ficam brigando para decidir se a Amy fica com o Sonic ou com o Shadow. E mano, aqui sou eu, o Ariel do futuro. Então, eu dei uma pesquisada ainda mais sobre esse mangá e descobri que esse mangá, ele é aquele tipo de mangá, não só tem humor ácido e humor negro, mas tem muita piada pesada, envolvendo esse tipo de relação amorosa, não só com a Amy, mas também com o Eggman, com o Shadow, com o Sonic. Esse mangá tem palavrão demais, tem muito palavrão e tem muita coisa absurda e bizarra. Eu vou ver se eu deixo o link dele na wiki pra vocês verem, porque eu não posso falar o que acontece nesse mangá. Mas tipo, o nível de absurdo que esse mangá aborda com os personagens de Sonic parece realmente que saiu de um shitpost, porque não parece nem que é oficial. Eu vou deixar o link na wiki pra vocês verem e entenderem o que eu tô falando, de quão bizarro esse mangá é. E outra coisa, eu querendo me corrigir um erro, esse mangá ele foi feito no ano de 2003 para 2005, só que ele foi relançado em 2020 para comemorar o lançamento do filme do Sonic. Ou seja, desculpa aí se eu dei a entender que ele foi lançado em 2020 antes, mas na verdade ele foi lançado em 2003 para 2005. Ele só foi relançado em 2020 depois para comemorar o lançamento do primeiro filme do Sonic. Foi só isso mesmo, esse foi o meu erro que eu não expliquei direito. Mas mesmo assim ainda é um mangá bizarro. Isso só mostra que, tipo assim, eles só fizeram Sonemi vs Shadami nesse negócio por piada. Até porque naquela época de 2003, 2005, a SEGA não tava nem aí porque as empresas faziam com os personagens. Uma prova disso é a Art Comics, que fazia o Sonic literalmente pegar todas as garotas da série. Sonic namorava com todas. Então, tipo, não é nenhuma novidade ou algo novo assim você olhar pra esse mangá e ver que parece que a Amy gosta do Shadow. Até porque naquela época as empresas tinham liberdade para fazer o que quiser. A SEGA dava liberdade para você escrever o que quiser. Então, fazer a Amy ter uma queda pro Shadow e usar como piada, sinceramente, isso não era nem para deixar os fãs de Shadami surpreso. Literalmente, a Art Comics fazia isso, só que com Sonic, não com Shadow. Então, né? Mas ainda assim, é um mangá muito bizarro. Então eles fizeram isso aqui como piada. A Amy tem uma queda pelo Shadow e amar o Sonic. Só que nem o Sonic nem o Shadow corresponder aqui é uma piada. Isso é só uma piada. Eles estão fazendo Sonemi e Shadami de piada. Não quer dizer que o Shadow ama a Amy aqui. O Shadow nem mostra interesse. O Shadow literalmente ele só respeita quem ganha dele numa competição de caretas. Tipo, mano, isso aqui foi lançado em 2020 para comemorar o lançamento do primeiro filme do Sonic. Então, tipo assim, não dá nem pra levar a sério e dizer que o Shadow e a Amy se gostam. Isso aqui foi mais uma piada que os editores estavam fazendo porque os fãs ficam shippando a Amy com o Shadow e a Amy com o Sonic. Isso aqui é só uma piada dos editores. Tipo, pra mim isso aqui não, eu nem tem como considerar isso aqui oficial, cara. Só pelo nível do mangá, isso aqui é claramente só uma comédia exagerada. Quando eu falo que não é oficial, eu me refiro que, tipo assim, não saiu do Takashi Shizuka, não saiu dos criadores de Sonic, Shadow, Amy, da SEGA japonesa. Não, só saiu de uma empresa subsidiária terceirizada ainda. E mesmo que seja japonês, a SEGA nem se envolveu. Então, tipo, eu prefiro acreditar que isso não é oficial. Mas isso tem um nome oficial, isso não tem como negar. Mas isso não é canônico. Tipo, esse mangá dá a entender que os editores sabem que os fãs brigam entre Sonemi e Shadami. E eles decidiram fazer uma piada com isso. Fazer a Amy ter uma queda pelo Shadow e continuar amando o Sonic. Os editores fizeram isso como piada. Porque eles sabem que os fãs ficam brigando entre Sonemi e Shadami. E é só isso. Não é que o Shadow e a Amy se amam no canônico. Nada a ver, cara. Os editores só estão brincando com a cara da gente, com a nossa cara dos fãs, que fica falando que Sonemi é melhor que Shadami e que Shadami é melhor que Sonemi. E eu vou repetir aqui mais uma vez, esses editores não são nem editores da SEGA, são editores da empresa Santa Harukaze. Eles sabem que os fãs brigam entre Sonemi e Shadami e eles fizeram a Amy ter uma queda pelo Shadow só para fazer piada com Shadami e Sonemi. Não são nem os editores da SEGA japonesa, são editores de outra empresa. Eles quiseram brincar com Sonemi e Shadami, porque sabe que os fãs ficam shippando a Amy com Sonic e com Shadow.
Tem literalmente uma cena onde o Eggman pede ajuda pro Sonic, e o Sonic fala que vai ajudar o Eggman, e o Eggman chama o Sonic de Sonic-Ku, que é como a Amy chama o Sonic, e você pode ver a cara do Eggman, cara. Ou vai me dizer que o Eggman é apaixonado pelo Sonic agora? Agora que eu já falei desse mangá, e dos pontos do porquê Shadamen não faz sentido, e também porque não tem chance dele acontecer, vamos para Sonic 2006. Sonic 2006 é o jogo onde o Silver vai aparecer, ele vai confrontar o Sonic, achando que o Sonic é o caçador do Iblis. Só que a Amy vai ficar contra o Silver. Silver vai falar que o Sonic vai destruir tudo. Porém a Amy não acredita e fala que ela vai ficar ao lado do Sonic, que ela sabe que ele não é mau e que Silver está mentindo. E literalmente a Amy demonstra o amor dela, falando que ela prefere ficar ao lado do Sonic do que do próprio mundo. Thanks, Amy. ここは頼むぜ。任せて。あなたが探してたのソニックだったの？最初からソニックを殺すつもりで？あいつは未来を滅ぼす張本人なんだ。そんなの嘘よ。ソニックがそんなことするわけない。本当なんだ。この先の未来のどこかであいつは世界を滅ぼす。だから俺は信じない。そんなの。もしもそんなことになったって世界とソニックのどっちかなら私はソニックを選ぶ。O que implica que a Amy literalmente teria que se opor ao Shadow caso o Shadow tivesse ido atrás do Sonic. A Amy literalmente se opõe, ficaria contra o Shadow para apoiar o Sonic. Só isso já mostra a diferença entre o que é amor que a Amy sente pelo Sonic do que a amizade que ela tem com Shadow ou Silver ou qualquer outro personagem. Esse lance de milagre do amor não era para ter o significado romântico que os fãs pensam que tem. Tudo isso é fruto de um resultado de uma má interpretação que os fãs tiveram, e também com a própria SEGA americana instigando isso, mostrando Shadame, mostrando a imagem de Shadame como se fosse canônico e oficial, deturbando e mudando a personalidade dos personagens, o que não é o certo. Basicamente assim criando uma confusão na fandom, onde os fãs ficaram confusos. Será que Shadame é canônico? Será que Sonemi não é canônico mais? A Amy deixou de gostar do Sonic? E não, a Amy ainda ama o Sonic, e o Sonic confirmadamente ama a Amy. O próprio criador do Sonic, co-criador do Sonic da Amy, Naoto Oshima, disse que se fosse para trabalhar numa versão mais velha do Sonic, o Sonic escolheria a Amy como esposa. Os próprios funcionários da SEGA, sempre que perguntados, mesmo que não seja lá o Takashi Shizuka, que é o dono da SEGA, mas eu tô falando de funcionários padrões da SEGA japonesa mesmo, eles mesmos falam que Sonic ama a Amy, porém ele é tímido e ele não fala. E tipo, todo mundo já sabe disso. Só que por algum motivo, as pessoas não aceitam. Eles falam o tempo todo que Sonemi não é canônico, que Sonemi não existe. E eu realmente não entendo porque a SEGA literalmente, a SEGA japonesa no caso, faz merchandising com produtos Sonemi. Eles mostram fanart Sonemi, e eu não tô falando da SEGA americana, eu tô falando literalmente da SEGA japonesa, a oficial. E tipo, as pessoas continuam insistindo que Sonic não gosta de Amy, parece que chega a ser até um estado de negação. Então, concluindo aqui, não, Shadame não é canônico nem oficial. E Sonic ama Amy, e Amy ama Sonic. E todo esse lance de Shadame nos tweets takeovers é simplesmente a SEGA americana mudando a personalidade dos personagens e querendo surfar no hype, querendo ter engajamento dos fãs de Shadame. E ao mesmo tempo que também querem ter engajamento dos fãs de Sonemi, fazendo Sonemi versus Shadame.みんな好きだけどエミが一番好き好き好きあなたが一番好き Love you, I love you